Vamos a Mateus 20. Quem pode fazer as honras da leitura? Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. Ele lhes disse: vão também trabalhar na vinha e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens, contratados por último, trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar o que foi contratado por último, o mesmo que dei a você. Não tenho o direito de fazer o que quero com meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. A parábola ela tem um cumprimento praticamente óbvio em função do início dela. A história começa com uma frase: o reino dos céus é como, e a partir daí abre 2 pontos e vem toda a explicação dessa história. O que essa história simboliza em relação ao contexto do reino dos céus, ao contexto da salvação? Os trabalhadores do primeiro bloco ou ao longo do período do dia são similares ou são análogos às pessoas que ao longo da história vão aceitando a Cristo como seu Salvador ou a Deus como referência para a vida e, ao aceitarem, passam a viver de acordo com os parâmetros daquilo que Deus delimitou deve ser a estrutura, o comportamento, a forma de agir do ser humano. O que é curioso nessa parábola é que todos os sujeitos estão focados em uma questão, que é a questão do salário que vem no fim do dia. Eles estão esperando o trabalho e todos eles aguardam alguém que os contrate, porque ao fim do dia eles precisam voltar para casa tendo ganho alguma coisa, tendo ganho o salário que é o seu sustento. O que isso tem a ver com o reino dos céus e por que a reclamação dos sujeitos que trabalharam na via um dia inteiro, frente aos outros que aceitaram na última hora e receberam a mesma coisa? Quando a gente analisa o que é o plano da salvação, o plano da salvação é a extinção do pecado, a substituição daquilo que o pecado provocou pela vida eterna e a perfeição. Portanto, não há como Deus recompensar mais ou menos alguém. A recompensa é igual para todos. Todos receberão vida eterna, todos receberão salvação, todos poderão viver para sempre, desfrutando das benesses do céu. Ou seja, não há mais ou menos coisas que alguém possa ganhar, porque o que Deus está dando é tudo. O interessante da história é que quando eles reclamam com o patrão por terem recebido o que na mente deles era menos do que o patrão deveria ter pago, 2 coisas vêm à tona. A primeira delas é: quando vocês aceitaram o contrato de trabalho, vocês não sabiam quanto iam ganhar? O que isso tem a ver com a salvação?
Quando a proposta do evangelho alcança o ser humano, todo mundo que recebe a proposta do evangelho já sabe qual é a entrega. A entrega chama-se vida eterna. Portanto, não há mais nada que eu possa esperar além disso. Vida eterna é o máximo que alguém pode receber, é o máximo que alguém pode ter dentro do contexto daquilo que Deus oferta a todos os seres humanos. A outra coisa interessante dessa história é a reclamação. Eles reclamam porque trabalharam o dia inteiro suportando o calor, suportando as dificuldades do dia, as dificuldades do trabalho do dia. O que são essas dificuldades das quais eles estão reclamando quando a gente olha a história da salvação? Todos os sujeitos que são salvos, independente da época, tiveram que, durante algum tempo, viver aquilo que Deus protocolou. Quem, por exemplo, aceita a salvação no fim da vida, tem pouco espaço de tempo para viver aquilo que aceitou, mas terá que viver ainda assim, mesmo que seja por alguns minutos, aquilo que ele, de forma responsável, escolheu. O que significa que, na questão do céu, a salvação está vinculada àquilo que, como definição, eu aceito ser ou fazer, independentemente da possibilidade temporal da concretude disso. Ou seja, quando o ladrão na cruz aceita Jesus e aceita a salvação, não há espaço temporal para ele descer da cruz e cumprir a vontade de Deus em vida, porque ali ele está no último momento da história. A pergunta é o que teria acontecido se o ladrão na cruz tivesse sido salvo da cruz? Se por algum motivo chegasse uma carta correndo de Pilatos dizendo para tirar o ladrão da cruz e mandar descê-lo, e ele voltasse para casa, qual seria o tipo de vida que aquele ladrão viveria? A salvação está vinculada a isso e não à oportunidade ou possibilidade do sujeito viver aquilo que ele aceitou. E o que os sujeitos estão reclamando é exatamente isso. Eles aceitaram a salvação e tiveram que viver a salvação porque viveram muito. No caso deles, as horas todas do dia de trabalho. Frente ao outro que aceitou a salvação no finalzinho do tempo, na virada do relógio, e não teve tempo de manifestar a salvação que ele disse ter aceito. E a pergunta é, qual é o problema do sujeito ter trabalhado mais tempo? Se o contexto aqui do trabalho, dessa parábola, não é o contexto do trabalho em si, mas é o fato de ele ter tido a oportunidade de viver e representar Cristo por mais tempo. O que essa parábola traz à tona, e é interessante, além da questão da graça, de Deus salvar as pessoas, independente do tempo em que essa salvação ocorra, é o lado curioso dos sujeitos não entenderem o privilégio que eles tiveram de viver aquilo que eles aceitaram. E mais do que isso, o privilégio de demonstrar para outros o que é esse tipo de vida. E por causa da vida deles, muitas pessoas foram salvas. Mas o fato é que eles não enxergam isso. Eles enxergam a missão, o privilégio de viver por Cristo num mundo de pecado, como sendo um sacrifício e não um privilégio. Como sendo algo penoso e não algo de que se alegrar. E essa é uma outra provocação interessante dessa parábola, que é que tipo de visão aqueles que aceitam Cristo têm a respeito da vida que vivem, a respeito das dificuldades que enfrentam, a respeito das coisas que, em função da sua crença, têm que renegar num mundo que é voltado para o pecado. Como esses que aceitam Cristo enxergam essas coisas? Enxergam como um privilégio e uma honra poder viver por Cristo e representando Cristo num mundo mau? Ou enxergam como um martírio, um sacrifício, algo penoso e não vem a hora de se livrar disso? Essa é a perspectiva que a fala desses sujeitos que trabalharam o dia todo traz à tona. A questão da graça fica espelhada na resposta do patrão. Vocês combinaram comigo algo e eu fui justo com vocês. Porque eu não posso, além de justo, ser generoso. Além de justo, ter misericórdia por aqueles que estavam lá perdidos, sem ninguém que os chamasse para trabalhar, e eu tinha a oportunidade de fazê-lo. Portanto, o que era mais justo? O patrão dar esmolas aos sujeitos que não trabalharam,
ou trazê-los para trabalhar sem promessa alguma, e dentro deste contexto de trazê-los para trabalhar, resolver, já que eles se dispuseram a trabalhar, pagá-los com uma recompensa semelhante. E isso é o que fica em aberto na história, como pergunta para reflexão daqueles que eram os que trabalharam desde a parte da manhã. E aí vem uma frase que encerra a parábola dizendo que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. E dentro desse contexto há duas coisas importantes. Há o contexto da lição de humildade ou de contentamento e resignação versus a visão de orgulho, ostentação ou algum tipo de cobrança que se faça a Deus. Também há uma outra referência em relação a quem é honrado no reino dos céus. E isso tem tudo a ver com o Sermão da Montanha, como Jesus iniciou seu ministério. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque... E aí vem a sequência das promessas. Então, dentro dessa abordagem do reino dos céus, essa frase, os primeiros serão os últimos serão os primeiros, tem a ver com a priorização comportamental que para o céu é considerada mais digna, é considerada como algo a ser louvado, algo a ser engrandecido. Isso não tem a ver necessariamente com ordem, ou seja, quem chega primeiro ou quem chega por último no céu, ou quem é recebido nos primeiros lugares ou nos últimos. Isso tem a ver com como o céu encara aqueles que vivem na terra e aceitam Deus e agem de acordo com essa aceitação, ou continuam presos aos paradigmas humanos e querendo cobrar Deus de alguma coisa. A sequência da história, a gente vem com Jesus apontando novamente para a sua questão final, a sua morte e a ressurreição que se aproximavam, e, por fim, terminamos aí com um pedido dentro da abordagem final aí do capítulo, um pedido feito por uma mãe, como Jesus atende ou responde a essa questão. Vamos ao verso 17 e 18, e na sequência o 20 ao 24, ao 27, desculpa. Se alguém puder ler, por favor. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Então chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: Que queres? Ela respondeu: Manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: Podemos. Então lhes disse: Bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós? Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Essa é mais uma daquelas situações que a gente olha e simplesmente não consegue entender como é que eles, estando junto de Jesus, ouvindo as coisas que Jesus acaba de dizer, cometem uma falha tão grotesca quanto essa. Ou seja, acabaram de escutar uma parábola em que servos reclamam por algum tipo de posição ou algum tipo de benesse maior do que aquilo que o patrão havia combinado com eles, em inveja daqueles a quem o patrão não prometeu nada, mas resolveu de forma generosa entregar algo. Acabaram de escutar Jesus falar que os primeiros serão os últimos e os últimos os primeiros, e a gente assiste uma cena como a da mãe dos filhos de Zebedeu, ou seja,
a mãe de João e do seu irmão dentro desse contexto. E a pergunta é, o que passa pela cabeça deles que não prestam atenção no que Jesus está dizendo? E, além disso, Jesus acabou de falar para eles, deixar bem claro, que ele está indo para o fim da história. Está indo para a morte, está indo para ser crucificado, está indo para ser açoitado, está indo para ser zombado. E parece que eles não estão escutando o que Jesus está falando. É como se Jesus estivesse falando ao vento e eles estivessem batendo papo, conversando sobre outras coisas. E aí, obviamente, a única resposta possível neste contexto da pergunta é a que Jesus deu. Jesus vira para ela e diz, não tem como eu atender a esse pedido em função de que isso não está na minha mão. Quem vai dizer, quem senta aqui ou lá, é o meu Pai. Porém, ele faz uma pergunta. Vocês estão prontos para participar daquilo que eu vou participar? Ou seja, eu acabei de dizer para vocês que eu estou indo para Jerusalém, ali eu vou ser entregue na mão dos sacerdotes, na mão dos chefes da lei, dos mestres da lei, eles vão me condenar à morte, eles vão me entregar aos gentios para que zombem, para que açoitem, para que me crucifiquem, e eu vou ressuscitar no terceiro dia. Vocês têm noção do que é isso? Vocês compreenderam o que significa isso e estão dispostos a beber, ou estão prontos para beber o cálice que eu vou beber? E sem pensar, eles viram e respondem, sim, estamos prontos. E aí ele fala, bom, se vocês acham que estão prontos, então isso eu posso prometer para vocês, vocês vão beber o cálice que eu vou beber. Agora, sentar à direita ou à esquerda, isso não é comigo, isso é com o meu Pai. E aí começa a briga entre eles. Os outros 10, enciumados, porque queriam a mesma coisa, começam a brigar com os dois, porque estão fazendo lobby para ocupar as melhores posições no reino de Deus. E aí Jesus entra em cena e dá uma bronca em todos eles, perguntando para eles se eles estão percebendo as coisas da forma como elas de fato serão. E deixa um conselho. Se algum de vocês quer ser aquele que vai ocupar as primeiras fileiras, seja, antes de tudo, o servo, aquele que serve todos os demais. E isso complementa a frase do verso 16, de que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. A abordagem aqui é, estes que são os últimos e que serão colocados como primeiro, são aqueles que, de alguma forma, optaram por servir aos seus semelhantes, por servir aos seus próximos, e neste contexto serão exaltados pelo céu. E o texto termina com o próprio exemplo de Jesus, dizendo que ele não veio para servir, veio para ser servido e dar a vida em resgate de muitos. E, de novo, a pergunta se torna pertinente. Vocês têm disposição para beber o cálice que eu vou beber? Ou seja, estão dispostos a morrer por alguém? Estão dispostos a morrer dentro desse contexto da pregação do Evangelho? Até porque é certo que todos eles, exceto João, vão beber do cálice e vão morrer dentro do contexto do Evangelho. E mesmo João não tendo morrido dentro dos contextos de perseguição, ele foi preso e ficou em Pátimos um bom tempo. Significa que nenhum deles escapou de passar pelos mesmos elementos de perseguição, acusação e zombaria que Jesus passou. Na carona disso, o texto termina com um episódio com 2 cegos, e aí a gente dá uma pausa nesse contexto da caminhada de Jesus para Jerusalém, e antes dele chegar em Jerusalém, a gente vai olhar outros textos, outras referências do livro de Lucas, com histórias que a gente ainda não observou. Então, vamos para os versos 29 a 34, fechando aí o capítulo 20. Alguém pode ler? Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho, e quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes: O que vocês querem que eu lhes faça?
Responderam eles: Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles, e imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Essa é uma cena interessante, um episódio curtinho no meio da caminhada para Jerusalém, mas importante em uma série de questões. Primeira parte importante dessa história é o que Jesus está indo fazer. Se a gente observar, fazendo um spoiler aí do próximo capítulo, Jesus está indo para o que vai ser a entrada triunfal em Jerusalém, ou seja, a entrada dele como rei, ou o reconhecimento dele como Messias. No caminho dele para Jerusalém, um pouquinho antes, ele advertiu os discípulos de que ele está indo para a morte, está indo para o sofrimento, está indo para a prisão. Na caminhada, os discípulos estão brigando para ver quem vai ser que vai ocupar o melhor lugar no reino. E nessa mesma caminhada, eles encontram pelo caminho 2 cegos que precisam de ajuda e, em vez de parar para que Jesus possa ajudá-los, eles começam a recriminar os cegos que estão buscando ajuda. Ou seja, Jesus passou a vida inteira de ministério, ou seja, os 3 anos anteriores, quase 3 anos e meio anteriores, curando pessoas, entrando em cidades, ajudando pessoas, e agora vem 2 cegos querendo ajuda e a multidão não deixa os cegos serem ajudados por Jesus. Ou seja, o que essa multidão estava fazendo ali? O que os discípulos estavam fazendo ali? E essa é a parte que mostra o quanto é insano você estar diante do processo da salvação, que é Cristo, e ao mesmo tempo não se dá conta disso. Continuar vivendo a vida a partir dos seus próprios referenciais. E o fato é que eles tentam parar os cegos, e quanto mais eles tentam fazer com que os cegos fiquem quietos, mais alto eles gritam. Até que Jesus resolve parar. E óbvio, Jesus para, a multidão para junto. Para e chama os 2 chegam perto e Jesus faz uma pergunta que não faz sentido. Ele vira para os 2 cegos e pergunta: o que vocês querem que eu faça? Ora, se são 2 cegos gritando por Jesus, pedindo que ele tenha misericórdia deles, o que esses cegos querem? Por que Jesus pergunta para eles o que eles querem que ele faça? Há 2 questões aqui, uma com os próprios cegos, outra com a multidão. Os cegos precisavam ter noção exata do que eles queriam. E embora eles tenham procurado Jesus para um milagre, ao Jesus perguntar o que eles querem, eles têm que reafirmar isso e reafirmar a crença de que Jesus pode curá-los, de que Jesus pode fazer o milagre. Tanto que a frase deles: Senhor, nós queremos que os nossos olhos sejam abertos, ou seja, a gente acredita que o Senhor pode, e a gente quer isso. Jesus olha para eles e tem misericórdia deles, toca nos olhos deles e eles passam imediatamente a ver. A história podia ter acabado aqui, mas tem uma frase curtinha na história. E o seguiram. Tem uma multidão inteira seguindo Jesus pelo motivo errado. E tem 2 sujeitos que estão sendo enxotados pela multidão e passam a seguir Jesus pelo motivo certo. Jesus é o filho de Davi. Ou seja, tem uma multidão inteira acompanhando Jesus com motivações próprias, com perspectivas pessoais, e tem 2 sujeitos cegos que conseguem ver. Tem 2 sujeitos cegos que enxergam o que ninguém viu. Enxergam que quem está andando por ali é o Senhor, o filho de Davi, é o Messias, que está indo para Jerusalém para ser coroado rei, no sentido do seu processo messiânico e não no sentido do que Israel esperava, um rei que depusesse Roma. 2 cegos são os únicos da multidão que conseguiram enxergar. E essa é a parte interessante do relato de Mateus. Antes de chegar em Jerusalém, ele faz questão de pontuar que 2 cegos viram o que ninguém viu. Enxergaram o que ninguém foi capaz de olhar. Não havia mensagem de mais ânimo que pudesse acontecer para Jesus na forma indireta do que o reconhecimento desses 2 cegos de quem é Jesus. E essa é a parte bonita do fechamento dessa história, quando a gente considera o contexto anterior. Ou seja, a gente está vindo de um embate de Jesus com escribas, com sacerdotes, com fariseus, de uma situação decepcionante como a do jovem rico, do demonstrativo de inaptidão dos discípulos brigando por cargos
tendo Jesus acabado de contar uma parábola que é o oposto disso. Ou seja, todos os que estão com Jesus não estão enxergando, e 2 cegos são capazes de enxergar, são capazes de enxergar. Essa é a parte interessante dessa história, colocada exatamente aqui, justamente nesse momento. Mateus podia ter passado por alto essa história como mais um milagre, dentre os milhares de milagres que Jesus executou e não estão relatados. Mas aqui ela cabe muito bem, essa história, para ilustrar a cegueira da multidão, contrastando com a visão dos cegos. Isso é muito, muito legal, muito interessante no relato de Mateus. Na carona disso, a gente vai migrar, como eu falei, para o livro de Lucas. Nós lemos várias histórias aí ao longo do caminho em paralelo com Lucas, mas tem uma parte do livro de Lucas que tem histórias que não estão relatadas no Evangelho de Mateus, não estão relatadas nos outros evangelhos, apenas Lucas as descreve. Então, nós vamos começar, a partir dessas histórias, rememorar aí algumas questões importantes do ministério de Jesus, para não perder esse contexto. Vamos para Lucas, no capítulo... Só me posicionar aqui. Lucas, a partir do capítulo 12 de Lucas. Na realidade, um tequinho antes, nós vamos ao texto do capítulo 11, os versos 33. Vamos começar daí. Se alguém puder compartilhar a leitura, Lucas capítulo 11, verso 33 em diante. Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não seja trevas. Se, portanto, todo o seu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia quando te ilumina em plena luz. Esse texto ele entra exatamente no mesmo contexto dos embates que a gente viu no capítulo 18, 19 e 20 de Mateus, as discussões com os escribas, os fariseus e a hipocrisia deles. Fato esse que vai aparecer na sequência dos versos 37 a 53. Vamos ler isso aqui, depois a gente volta e comenta os 2 bloquinhos juntos. Vamos lá, versos 37 em diante, até o final do capítulo. Ao falar Jesus essas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavava primeiro antes de comer. O Senhor, porém, lhe disse: Vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Insensatos! Quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Antes, dá esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Mas aí, ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Desvieis, porém, fazer essas coisas, sem omitir aquelas. Ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vós, que sois como as sepulturas invisíveis sobre as quais os homens passam sem o saber. Pode continuar. Pode continuar. Então, respondendo um dos intérpretes da lei, disse a Jesus: Mestre, dizendo essas coisas, também nos ofendes a nós outros. Mas ele respondeu: Ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com o dedo os tocais. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas que vossos pais assassinaram. Assim, sois testemunhas e aprovais com cumplicidade as obras dos vossos pais, porque eles mataram os profetas e vós lhes edificais os túmulos. Por isso também disse a sabedoria de Deus: enviar-lhe-eis profetas e apóstolos, e algum deles matarão e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas
do sangue dos profetas derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave da ciência, contudo, vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. Até o que a gente observa nesses dois textos é uma coisa muito interessante a respeito do comportamento de Jesus. Se vocês repararam, os dois textos têm um intervalo entre eles, que é um convite. Um dos fariseus que está ouvindo Jesus e prestando atenção cuidadosamente naquilo que Jesus está falando. Se a gente lembrar, tem uma acusação que paira sobre Jesus um pouquinho antes, no capítulo 11. Esse fariseu convida Jesus para ir para a casa dele. Parte interessante da história, um fariseu convidando Jesus. Parte grotesca da história, esse fariseu convida Jesus e critica Jesus porque Jesus entrou e não lavou a mão. Óbvio que a gente sabe que o lavar das mãos aqui e a referência dentro desse texto é a cerimônia da purificação e não o simples lavar das mãos para poder comer. Portanto, ele não está acusando Jesus de ser um sujeito descuidado com a higiene ou um sujeito porco. Ele está acusando Jesus de não seguir o ritual. E a pergunta é, pensa Jesus agora, que está como convidado na casa do sujeito e passa a vergonha de uma acusação, ainda que uma acusação com certo grau de educação e inquietação, mas é uma acusação. Só que Jesus não mede o verbo e ele começa uma sequência de impropérios sobre os fariseus. E vem com uma listinha de ais, do verso 39 em diante, até o verso 44. Ele vem com uma sucessão de ais e para cada um deles vem um tapa muito bem dado no orgulho e reputação dos fariseus. Quando Jesus termina a primeira lista, alguém se dói. Os fariseus estão quietinhos, escutando as acusações, e alguém se doeu por eles, um dos mestres da lei, um dos escribas que estava ali. E este vai e questiona Jesus como alguém que se dói pelos demais e diz, se o senhor está dizendo isso sobre ele, o senhor também ofende a gente. E aí Jesus vira para ele, bom, já que você vestiu a carapuça, então vai o conjunto de ais para você também. E aí, ai de vocês também, porque sobrecarregam as pessoas com coisas que vocês mesmos não estão dispostos a carregar. E aí vem uma listinha de elementos contra os escribas, que além de instruir inadequadamente o povo, ainda colocam sobre o povo uma interpretação falseada da lei e aumentada das exigências, algo fora dos protocolos de Deus, e pior, ainda desviam o povo de Deus da verdade e impedem aqueles que estão buscando a verdade de chegar a ela. Eles não chegam à verdade e não deixam os outros chegarem. No meio dessa questão toda, Jesus ainda coloca uma acusação muito forte dentro da sua fala, que é a acusação de que eles mataram os profetas que vieram antes de Jesus. E essa não é uma acusação simples de se fazer. Quando Jesus faz a acusação de que os pais deles mataram os profetas e eles estão homenageando a atitude dos pais, Jesus os iguala a assassinos e diz, vocês são assassinos e vão ser julgados por isso. Me admira Jesus sair vivo da conversa, me admira Jesus sair ileso desses comentários todos. Óbvio, a atuação do Espírito Santo, o poder de Deus na fala de Cristo e o medo desses sujeitos em relação à multidão e ao que o contexto da história de Jesus envolvia, deixaram esses sujeitos inertes, com muita raiva, mas inertes, e Jesus sai ileso dali. Mas as acusações não são pequenas. E é dentro desse contexto que os versos 33 a 36 fazem um eco interessante à história. Ninguém coloca uma candeia que está acesa em um lugar escondido. Ou seja, Jesus e os que o servem são como lâmpadas que foram acendidas ou foram acesas para serem colocadas em lugar que todo mundo vê. O problema é que quando a luz é colocada em lugar que todo mundo vê, por um lado a luz ajuda a encontrar o caminho, mas por outro a luz também deixa muito claro, muito nítido onde estão os defeitos. À meia luz, todos os gatos são pardos.
À meia luz, todo mundo é bonitinho. Na luz escancarada, os defeitos aparecem. Portanto, a luz tem dois efeitos: o da proclamação do evangelho e a demonstração plena da verdade, mas também o contraste com aquilo que não é verdadeiro. E a história dos embates dos fariseus e dos escribas com Jesus na casa desse fariseu deixam isso muito claro. Portanto, quando Jesus pontua, quando você tem os olhos bons, todo o corpo também é bom. Quando você tem os olhos maus, tudo vira trevas. Essa é uma frase interessantíssima no contexto específico. Os fariseus ficavam o tempo inteiro procurando defeitos em Jesus, e quanto mais procuravam, menos encontravam, e mais presos à sua condição de trevas eles ficavam. Ao contrário, o que Jesus está dizendo é: pare de olhar para os defeitos e para as eventuais desqualificações dos demais e encontre possibilidades. Mude os seus olhos e o seu corpo permanecerá são. Permaneça nessa atitude de crítica e de busca de defeitos, e você vai adoecer com tudo isso e vai empobrecer sua própria vida com tudo isso. E ele fecha com essa proposta: nenhuma parte daquele que estiver cheio de luz conterá trevas. Estará sempre iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. E essa deveria ser a postura dos escribas, que interpretavam a lei, e a postura dos fariseus, que julgavam praticar a lei. E Jesus diz: esses que dizem que praticam, não praticam. E esses que ensinam os outros a praticarem, também não praticam. Portanto, estão todos no mesmo barco, impedindo que as pessoas cheguem à verdade. E agora, quando eu apareço com a verdade, vocês ainda me acusam e querem que eu esconda a luz. Não faz sentido. O verso 53 fecha a história dizendo que Jesus saiu dali e os fariseus e os mestres da lei começaram a fortemente se opor a Jesus e interrogá-lo com muitas perguntas, tentando de alguma forma apanhá-lo em algo que dissesse. A gente para a história por aqui. Próxima semana a gente volta ao capítulo 12 e continuamos a leitura do livro de Lucas. Por hoje está de bom tamanho. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque histórias como as que lemos hoje, de alguma forma nos alertam para comportamentos que, apesar de tão antigos, se repetem em nosso contexto, em nossa vida e nas diversas circunstâncias que encontramos no nosso tempo. Dá, Senhor, que possamos aprender com essas histórias do passado e, principalmente, desenvolvermos um comportamento semelhante ao sugerido por Cristo, com olhos agradáveis que permeiem a luz essa que ilumine não só a nós mesmos, mas a todos aqueles que buscam salvação. Dá, Senhor, que entendamos a perspectiva do reino e a missão, principalmente, que temos nesse mundo até que venhas, é o que lhe pedimos por Jesus. Amém.